Hoje foi o segundo dia de depoimentos dos réus do caso Baker. 3 funcionários que trabalhavam na fábrica foram ouvidos no Fórum Lafayette. Quem está lá é a repórter Gisele Ramos e é com ela que nós vamos falar ao vivo agora. Boa noite, Gisele. 3 foram ouvidos, 4 foram intimados. Explica pra gente por que só 3 depuseram. Ei, Priscila, boa noite para você de casa também. Olha só, hoje só 3 pessoas foram ouvidas e um depoimento foi adiado para amanhã. Essa audiência aqui no fórum começou por volta das 2h15 da tarde e durou aproximadamente 2 horas. O primeiro a ser ouvido foi o Ramon Ramos de Almeida Silva. Ele era estagiário da Baker, cursava engenharia química e fazia parte da equipe de controle de qualidade. Em seguida, quem depôs foi o mestre cervejeiro Christian Freire Brant. E o último foi Adenilson Rezende de Freitas, que era supervisor de produção da cerveja. O 4º depoimento previsto ficou para amanhã. Eu preparei uma reportagem sobre a movimentação aqui na porta do fórum hoje e conversei com a esposa de uma das 10 vítimas que morreram. Vamos acompanhar. A audiência começou às 2h15 da tarde no Fórum Lafayette. O primeiro a ser ouvido foi um ex-estagiário da Baker, que atuava na equipe de controle de qualidade. O segundo foi Christian Freire Brant, mestre cervejeiro. Segundo o advogado dele, a acusação não faz o menor sentido. O meu cliente trabalhava fazendo receitas de cerveja, ele desenvolvia produtos. Ele não confeccionava, ele não elaborava o produto natural. Ele não trabalhava com manutenção de tanques do parque industrial. Ele não tem qualquer participação nos fatos relatados na denúncia. O terceiro e último a ser ouvido foi Adenilson Rezende de Freitas, supervisor de produção de cerveja. A advogada dele não quis gravar com a imprensa. Nessa quarta-feira foi o segundo dia de depoimentos dos réus do caso Baker. Os sócios da empresa foram os primeiros a serem ouvidos. Os 3 afirmaram que não tinham conhecimento e nenhuma participação na produção da cerveja ou na compra e manutenção dos equipamentos da empresa na época da contaminação. Declarações que revoltaram parentes das vítimas. Um carro não se dirige sozinho. Você precisa pegar no volante e ir adiante. E se você é proprietário ou se você está assumindo esse volante, você tem que saber se o pneu está careca, você tem que saber se o carro está com freio, se está sem freio. Você tem que se responsabilizar. E eles estão falando que é porque eu recebi de herança, eu nem conheço. Oi, aqui, davam um curso, cobravam caro, eram professores. A Baker dava aula de como fazer cerveja. As investigações do caso Baker começaram no dia 5 de janeiro de 2020, poucos dias depois das primeiras vítimas passarem mal, depois de consumirem a cerveja Belo Horizontina, que era fabricada pelo Grupo Baker. De acordo com a Polícia Civil, 29 pessoas foram intoxicadas. 10 morreram e 16 ficaram com sequelas graves depois de desenvolverem uma síndrome que causa insuficiência renal aguda. Em junho de 2020, o inquérito policial foi concluído e confirmou que vários lotes da cerveja continham dietileno glicol, uma substância usada na fabricação, mas que não poderia entrar em contato com a bebida. Os réus são acusados de lesão corporal, homicídio e tentativa de homicídio culposo por meio de contaminação de alimentos. Quem que dirige? Quem que é o gestor? Quem é o administrador dessas empresas todas? Porque na hora que o dinheiro estava entrando eram eles. Agora, na hora de responsabilizar, é quem? É o de chão de fábrica? O marido de Eliana ficou 1 ano e meio internado depois da intoxicação e morreu aos 66 anos. Ela afirma que não vai parar de lutar até que os responsáveis sejam punidos. E eu vou continuar tentando 1 ano, 2, 10, 20. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Mas se eles pagarem, eu vou poder descansar e deixar ele quieto e enterrado do jeito que foi. É triste, né, a história dessas famílias que perderam parentes ou que estão com parentes com sequelas graves. Amanhã será o último dia de depoimentos, né, Gisele? Quantas pessoas devem depor? Amanhã, Priscila, outros 4 réus devem depor aqui no Fórum Lafayette. São eles:
Álvaro Soares Roberti, responsável técnico, Gilberto Lucas de Oliveira, chefe de manutenção, Charles Guilherme da Silva, denunciado por prestar falso testemunho à polícia, e o Sandro Luiz Pinto Duarte, que é o responsável técnico que estava previsto para ser ouvido hoje. Priscila, e a gente segue acompanhando essas audiências, esses depoimentos desses réus da Baker.